Muito bom dia a todos. Estamos na hora, vamos então dar início a esta lição da Escola Dominical e vamos fazer como é nosso hábito uma palavra de oração pedindo a orientação do Senhor para o estudo aqui na nossa classe, como em todas aquelas em que estão a decorrer, pedindo que o Senhor possa orientar os professores, os alunos e seja um estudo verdadeiro da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos. Mais um domingo, mais uma manhã em que nós estamos aqui. O objetivo é sempre o mesmo e a oração também, Senhor. Pedimos então mais uma vez a tua orientação, que o estudo seja íntegro da tua palavra e haja submissão da nossa parte àquilo que é o ensinamento que tu tens para nos dar. Não haja resistência baseado em crenças ou em vontades ou em pecados, Senhor, que nós queremos preservar, mas que haja sim o espírito humilde, honesto e sincero de querermos saber mais de ti para podermos aplicar nas nossas vidas no cotidiano. E por isso pedimos a tua orientação para cada versículo que lermos, cada passagem que nós tivermos que analisar, para que nós possamos, Senhor, captar o verdadeiro espírito e toda a aprendizagem que tu nos queres transmitir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos a estudar o livro de Números. Nós começamos bem no início, no livro de Gênesis, e fomos passando de livro em livro. E nós hoje, querendo ou havendo o tempo, vamos chegar ao final do livro de Números. É um estudo que nós queremos fazê-lo por todo o livro, desde o livro de Gênesis, não é exaustivo, mas a ideia é que os irmãos possam ter uma ideia geral dos livros e desta forma, quando depois tiverem a fazer o vosso estudo autónomo em casa, as coisas já tenham uma outra perspectiva, porque já não vão estar a começar a fazer uma leitura do zero, mas sim já com um contexto mais geral daquilo que os livros têm. E para hoje nós temos vários pontos, alguns em que nos vamos deter mais tempo do que os outros, mas são estes que vos apresento. Nós vamos ver o censo e vamos perceber a importância deste censo. Nós já vimos alguns censos feitos anteriormente, mas este aqui tem um propósito muito específico e vamos ver qual é a sua importância. Depois vamos ver a divisão da terra, que tem relação com este censo que vai ser feito, o sucessor de Moisés, a escolha, porque Moisés em breve, na nossa história que temos estado a estudar, irá partir para o Senhor. Diversas leis, a repetição de algumas, nós vamos apenas ver aquilo que tem a ver com os votos e juramentos, mas há aqui a repetição de algumas leis que nós já estudamos, mas com alguns desdobramentos. Depois vamos ver aqui a guerra contra os medianitas, um pouco antes da partida de Moisés, e a divisão dos despojos da guerra e leis que depois são estabelecidas para que os despojos da guerra possam ser divididos sempre que há uma situação em que o Israel vence uma batalha e traz os despojos consigo. Tal como tínhamos visto na semana passada, nós demos um grande salto na história e Israel tinha saído do Egito cerca de 40 anos antes, não chegava a tanto. A 30 e muitos anos antes já tinha feito a sua peregrinação pelo deserto. Sabemos o porquê deles terem estado tanto tempo no deserto, foi por causa do castigo que o Senhor lhes deu, uma vez que eles foram incrédulos, desobedientes àquilo que o Senhor tinha dito, porque eles podiam ter chegado à terra prometida numa meia dúzia de meses, depois de eles terem partido do Monte Sinai, mas por incredulidade, rebeldia, então Deus castigou e eles andaram pelo deserto cerca de 40 anos, embora não tivesse chegado. E agora, aquilo que nós vimos na semana passada é que Israel chegou aqui, na fronteira, podemos dizer, da Terra Prometida. Temos aqui a última barreira natural, que é o Rio Jordão. Israel está deste lado, da Transjordânia, e tem que agora atravessar para poder conquistar toda esta terra aqui, que é a terra prometida, onde eles se vão estabelecer em breve. Então, quando eles agora estão ali na fronteira da terra, eles tinham conquistado esta parte que era território dos amorreus. Nós vimos na semana passada, vieram por aqui, desde Cades Barneia, rumaram para sul, contornaram Edom, Moabe, porque Edom e Moabe não permitiram sua passagem, e eles agora conquistaram este território aos amorreus e estabeleceram-se aqui. Então, Deus vai ordenar a Moisés para que se realizar aqui um censo. Nós já tínhamos visto o censo anteriormente no livro de Êxodo, depois repete no livro de Levítico, e este censo era para fazer a contagem do povo de todos os homens com mais de 20 anos ou mais. E nós já também percebemos que sempre que há esta contagem, os levitas não estão incluídos, porque os levitas têm uma contagem à parte. E este censo tinha como objetivo fazer a distribuição da terra, como vamos ver. Mas eu, antes disto, eu gostava de analisar com os irmãos este quadro que eu vos trago aqui. O primeiro censo, aquele que nós tínhamos visto, tinha dado aqui estes valores por cada tribo. O que me importa agora é analisar aqui este valor. Este valor era o número de homens com mais de 20 anos ou mais. Eram homens prontos para a guerra. E nós tínhamos, na altura, quando vimos, 603.550. Quando vamos agora fazer
cerca de 38 anos depois, sensivelmente, novamente os censos, e vai dar aqui 601.730. Como os irmãos conseguem ver, temos uma população muito parecida, temos menos 1.820 pessoas, e quando nós olhamos para isso, aparentemente nós até achamos que é normal, mas temos aqui uma normalidade. Porquê? Israel, quando estava no Egito, qual era o receio dos egípcios? Que eles um dia tomassem o poder. Porquê? Porque os israelitas multiplicavam-se muito. Se nós estamos a falar de cerca de 40 anos, um pouco menos, há uma taxa de 1,7% de aumento por ano. Eu já fui fazer as contas aqui, mesmo para aqueles que não seguem a matemática. Durante este espaço de tempo, dava para duplicar a população. O que significa que era esperado que nós agora tivéssemos 1 milhão e cerca de 200 mil pessoas. Mas nós temos mais ou menos o mesmo número. Como é que não há um crescimento populacional em 38 anos, quase 40 anos, falando de uma população em que as pessoas tinham muitos filhos? É uma coisa estranha, muito estranha. E nós aqui conseguimos perceber o quão rebelde era este povo. Porquê? Nós sabemos que todos aqueles que tinham mais de 20 anos que saíram do Egito morreram no deserto, mas muito mais pessoas nasceram. Mas ainda assim nós conseguimos com isto perceber que houve muitas crianças e adultos a morrer. Porquê? Nós em parte sabemos. Muitas pragas foram dadas pelo Senhor como castigo, rebeldia. Então, nós quando olhamos para isto, percebemos que há muito mais pessoas a morrer do que este número de pessoas que tinha sido contabilizado. O que significa que havia muita rebeldia da parte do povo. E quando nós vamos fazer a análise por tribos, os irmãos depois poderão fazer isto em vossas casas, nós verificamos uma coisa impressionante. Vejam, por exemplo, a tribo aqui de Simeão. Simeão, no primeiro censo, tinha quase 60 mil pessoas e agora tem 22 mil pessoas. Há menos 34 mil pessoas. Vemos que foi uma tribo muito castigada e nós, em parte, conseguimos perceber o porquê. Lembram-se da história de Baal-peor? Quem foi aquele homem que passou em frente a Moisés e o Senhor deu uma praga? Era Zinri, que era filho de um dos príncipes dos Simeonitas. Então é natural que a praga tivesse afetado bastante aquela tribo e por isso então nós temos aqui um decréscimo significativo de população, por exemplo, na tribo de Simeão. E se os irmãos estiverem a analisar, veem que Judá era a tribo com mais população. Então agora, considerando isto, eles vão entrar na terra prometida e eles agora, quando vão entrar na terra, a ideia é ocuparem a terra. Se vão ocupar a terra, esta terra tem que ser agora dividida por tribos. Então, o censo aqui foi importante porque permitiu que a divisão da terra fosse em função da dimensão, estamos a falar aqui do número de pessoas, de cada tribo. Então, a tribo de Judá seria aquela que iria ocupar mais área, iria receber mais terra, e a tribo de Simeão, como era que tinha menos gente, era aquela que iria receber uma porção menor da terra. Porque a ocupação da terra, quando os israelitas passassem, iria obedecer a 2 critérios. O primeiro foi este que vos disse. Tinha a ver com o número de pessoas que cada tribo tem. E faz sentido e conseguimos perceber que se uma tribo tem mais pessoas, então vai ter que ter direito a mais território. E o outro critério tinha a ver com o sorteio. Porquê? Judá já sabemos que ia ter mais território, mas ia ocupar uma região norte, centro ou sul? Não sabemos. Então, o segundo critério era agora, já sabemos o espaço que cada tribo mais ou menos precisa para conseguir acomodar todas aquelas pessoas. O outro critério é um sorteio que depois foi feito, foi chamado o líder de cada casa paterna, um líder de cada representante de cada tribo, e depois então foi sorteado para que depois eles pudessem saber em que zona deviam ocupar o seu território. E é isto que nós encontramos, diz, a estes se repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo mais numerosa darás herança maior, a pequena, herança menor. Então, encontramos aqui um critério que podemos dizer que é justo, de modo a que todas as tribos possam ter o mesmo território, quando estamos a falar em termos comparativos, considerando o número de pessoas. E depois o segundo critério tem a ver com a sorte. Todavia a terra se partirá por sortes, porque senão alguém podia escolher qual era a parte do território que iria querer. Por exemplo, o Judá, sendo maior, a sorte calhou-lhe a zona sul. É uma zona mais deserta.
sendo a tribo maior, provavelmente podia ter outra pretensão, mas foi aquela região que lhe calhou por sul, que lhe calhou por sorteio, mas devemos ter a oportunidade de depois estudar mais adiante, quando isto aqui for melhor explicado. Mas voltemos aqui ao nosso mapa. Israel estava fixado aqui. E esta zona era uma zona muito boa para pastagens. Então, as tribos de Ruben e Gad, considerando aqui da terra, e porque eram tribos que tinham muita quantidade de gado, o que eles fizeram é que eles vão fazer o pedido para não fazerem a travessia para este lado do Jordão. E eles querem ficar então aqui já deste lado e querem a sua herança deste lado. De certa forma, acaba por ser vantajosa, porque significa que há mais área agora disponível para dividir pelas outras tribos. Então eles agora vão apresentar este pedido e eles vão fazer o pedido diante da liderança. E diz assim o texto: os filhos de Ruben e os filhos de Gad tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra, era a terra de Gileade, e este lugar era lugar de gado. Vieram e falaram a Moisés. E eu gosto agora aqui da maneira como o texto explica aquilo que eles fizeram. Então, eles tinham um desejo. O que é que normalmente nós fazemos? Escondemos. Andamos com esquemas, tentamos fazer truques, tentamos dissimular. Eu nem gosto muito disto. Tentamos fazer com que os outros não percebam o nosso desejo. Tentamos conduzir os outros para outro caminho. Eles não fizeram isso. Eles queriam aquilo, então abertamente, o que é que eles fizeram? Foram falar com Moisés. E com mais quem? Com o líder espiritual, o sacerdote Eleazar. E mais quem? Os príncipes da congregação. Porquê? Eles tinham um interesse que tocava em quem? Em toda a gente. Então eles vão falar tanto com Moisés, com o líder espiritual, assim como os outros líderes das outras tribos, para que eles pudessem dizer exatamente qual era a sua pretensão. E eles dizem: se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos e não nos faças passar o Jordão. E o comportamento destes homens dá-nos aqui uma grande lição. Não há espaço, quando vivemos num ambiente de irmandade, para dissimulações, para truques, fingimentos, ocultação daquilo que é o nosso desejo. Até porque, imaginem que havia outras tribos, também tinham o mesmo desejo, mas andavam também em esquemas. Como é que ficaria? Pois havia problemas entre irmãos. Se houver aqui abertura suficiente e eles vão manifestar o desejo, as coisas vão-se conversar. Agora os irmãos dizem: assim é que é, não vai haver problemas. Há problemas da mesma. Tanto que eles vão manifestar o seu desejo e não foi bem recebido. Moisés não gostou. Os outros, que também escutaram, também não gostaram. Mas porque as coisas foram tratadas abertamente, Moisés também vai abertamente dizer o quê? Eu não gostei do que vocês me estão a pedir. E as coisas conversaram-se. E vejam o que é que Moisés vai dizer. Moisés disse: irão vossos irmãos à guerra e ficareis aqui? Porque eles já estavam estabelecidos aqui. Os outros tinham que passar para este lado. E o que é que eles tinham que fazer primeiro? Conquistar a terra. Havia muitas batalhas para serem travadas. Então Moisés está a dizer: vocês agora já estão aqui muito bem. Os outros passam, agora os outros vão à guerra e vocês ficam na vossa casa. Isto não é bom. Não é isto que se pretende e não foi isto que o Senhor pediu. Mas porque está a ser tudo tratado abertamente, eles também vão responder. E vejam aqui a dignidade destes homens. Eles disseram assim: edificaremos currais e cidades para as nossas crianças, deste lado onde eles queriam estar. Nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. O que eles estão a dizer é: olha, nós não queremos estar aqui porque é mais fácil. Nós queremos estar aqui porque nós temos muito gado e esta terra é boa. A planície de Moab é uma zona boa, campina, é boa. E por isso, deixem-nos ficar aqui. Mas nós estamos comprometidos com a causa. Então, quando vocês passarem para este lado, os homens vão convosco. Vamos construir casas e currais para as nossas mulheres e filhos ficarem seguros deste lado. Nós vamos convosco e vamos ajudar-vos a conquistar a terra. Quando vocês tiverem a vossa porção de território, nós, o que é que fazemos? Voltaremos para as nossas casas. E a história diz-nos que eles cumpriram. E sempre que havia uma saída, eles eram as primeiras pessoas. Eles eram quase os homens fronteiros que partiam para a guerra
liderados pelo líder que nós vamos ver, que é Josué, que é aquele que vai ser escolhido daqui a pouco. Então, meus irmãos, tudo foi tratado abertamente. É isto que se espera na igreja. É isso que se espera numa relação de fraternidade. Não há esquemas, não há segundas intenções, não. Há alguém que tem algum desejo? Fale abertamente. Não tem que falar com todas as pessoas. Eles também não falaram com todas as pessoas. Eles vão falar com as pessoas que têm de falar. Se é necessário falar com a liderança, que se fale com a liderança. Se é necessário falar com alguém que é responsável de alguma tarefa, de algum ministério, que se fale. E é isto que nós aprendemos com esta história. Porquê? Eles falaram, Moisés não concordou, mas agora na conversa, na explicação e no compromisso assumido, tudo ficou claro. E todas as partes saíram satisfeitas. Todas as partes saíram satisfeitas com aquilo que foi aqui acordado. Então agora, meus irmãos, nós temos a herança que vai ser agora distribuída aqui pelas restantes 10 tribos. Só que temos aqui mais uma situação, que é metade da tribo de Manassés. Metade da tribo de Manassés também quer ficar aqui deste lado. E o texto diz-nos assim: deu Moisés aos filhos de Gad e aos filhos de Ruben, aquelas duas tribos que nós vimos anteriormente, este território aqui, as campinas de Moabe. E depois diz assim: e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e os seus distritos, as cidades e toda a extensão do país. A pergunta é: quando foram ter com Moisés e pediram para ficar daquele lado, quais foram as tribos? Ruben e Gad. Manassés não foi. Por que razão, então, Moisés decidiu dar esta parte do território a Manassés? Eles não pediram. E esta é a pergunta. E o texto vai nos dar aqui uma coisa muito interessante, meus irmãos. Os manassitas, eles conquistaram a terra. Vejam o que é que diz o texto. Os filhos de Maquir, filhos de Manassés, foram-se para Gileade. E o que é que fizeram? E a tomaram. E desposaram os amorreus que estavam nela. Então, eles percebendo que os irmãos estavam aqui, então perceberam, dá para ficarmos deste lado. Já que a terra é boa, e nós também temos animais, então vamos conquistar esta região que está aqui, porque esta não podiam conquistar, porquê? Porque já estava ocupada, já seria entregue a quem? Os Reubenitas e os Gaditas, então eles agora vão conquistar a região ali a norte. É uma coisa interessante, se calhar é um pormenor, mas eu fiquei a imaginar na distribuição do povo. Nós sabemos que eles, sempre que paravam, o povo não parava de forma dispersa. Nós já tínhamos visto, eles paravam em algum sítio, o tabernáculo estava sempre no meio e as tribos iam sendo colocadas ao redor do tabernáculo naquela posição sempre. Nós temos aqui a Rosa dos Ventos, temos esta orientação norte, sul, este, oeste. Nesta orientação que está aqui a Rosa dos Ventos. E onde é que nós encontramos Manassés? Imaginem que eles estavam aqui. Manassés estaria aqui, mais ou menos. Mas nós temos aqui em cima, mais a norte, temos Dan, Asser e Naftali. Mais a norte. Ruben estava cá em baixo a sul, nós percebemos. O estranho é os manassitas saírem daqui e eles terem ido até aqui para conquistar. Era expectável é que estes daqui de cima pudessem fazer isto. Nós vimos o arrojo desta tribo. Eles percebendo que havia possibilidade de ficarem do lado oriental do Jordão, eles então saíram daqui e foram conquistar. Então ocuparam aqui a terra de Gileade e também estabeleceram-se ali naquela região. Metade da tribo. A outra depois vai receber herança do outro lado. Então nós, sempre que agora olharmos para o mapa, temos que saber que o povo de Israel vai ocupar aquela região da Terra Prometida e ocupar parte da Transjordânia, e quem vai ficar do lado oriental do Jordão vão ser estas duas tribos e meias, que é a tribo de Gad, Ruben e Manassés. E aquilo que o Senhor quer, e sempre ficou muito claro, é que a propriedade de cada tribo seria uma herança perpétua. Então, basicamente é dizer que a terra que cada tribo ia receber, o Senhor queria que aquela porção de território sempre ficasse atribuído
a quem? Aquela tribo. Então tem que haver aqui agora leis de controlo para que, imaginem que tenho aqui um círculo à minha volta, o Senhor dá-me por herança este círculo aqui onde eu estou. A ideia é este círculo ficar na minha família. Então, um dia os meus filhos hão de herdar isto e a ideia é que a família Marques sempre fique aqui, a tribo Marques. Existem outras tribos aqui, mas vocês têm a vossa porção de território, têm a vossa herança. Esta é a minha. Então, o Senhor vai agora criar mecanismos para que nunca vocês se apropriem da minha terra e nem eu apropriar-me da vossa. Porque a riqueza era, de certa forma, também medida pela terra. E para que não houvesse desigualdades, o Senhor está a criar aqui um sistema para minimizar as desigualdades e dar oportunidades a todos. Estamos a falar de um povo eminentemente agrícola. Se eu não tiver território, como é que eu produzo riqueza? Eu preciso de território para produzir riqueza, que é para cultivar e para poder ter animais. Então, a ideia é que houvesse herança perpétua. Só que temos aqui algumas situações e estas nós vamos ter que perceber o que é que a lei diz. Imaginem que há um homem, uma família que tinha uma porção de terra, mas não tem filhos. E agora como é que fica? Esta porção de terra, quando ele morrer, vai ficar para quem? E o Senhor vai dar prescrição para isso e diz assim: falarás aos filhos de Israel dizendo, quando alguém morrer e não tiver filhos, agora vejam as condições todas. Não tem filhos, mas tem filhas. Mas estamos a falar de uma sociedade patriarcal, não é? Em princípio, se eu tivesse 2 filhas e um filho, quando eu morresse, quem dava continuidade ao nome da família seria o meu filho, porque é uma sociedade patriarcal. Então vamos imaginar que morre alguém que não tem filhos. O texto diz, fareis passar a sua herança a quem? A sua filha. E se não tiver filha? E vemos aqui o Senhor a ser exaustivo. A sua herança dareis ao irmão. E se não tiver irmãos? Aos seus tios. Aos irmãos de quem? Seu pai. E se também não tiver tios? A herança vai ser para o parente mais chegado. E vai explicar porquê. Para que a possua, isto aos filhos de Israel será prescrição de direito. Dareis a sua herança aos parentes mais chegados. Para garantir que a terra vai permanecer sempre naquela família. E desta forma, nós estamos a criar aqui um sistema que vai minimizar as desigualdades sociais. E nós vimos que o Senhor criou vários mecanismos, como por exemplo o ano do jubileu. Eu estou pobre, agora tenho a minha terra e a ideia está aqui. Eu tenho a minha terra, mas o que é que eu faço? Eu não consigo pagar as minhas despesas, eu vendo a minha terra ao Pedro, ao meu irmão, e ele vai usar a terra até que ano? Ao ano do jubileu. Quando chegar o ano do jubileu, o que é que acontece? A terra volta para mim. E o Senhor criou um mecanismo para não haver especulação imobiliária. Porquê? Nós vivemos num contexto em que as casas e os terrenos ficam cada vez mais caros. Israel ficava cada vez mais barato, que era uma coisa estranha. Como é que o preço das casas ficava mais barato? Por causa do ano de jubileu. Então, se o ano de jubileu é de 50 e 50 anos, vamos imaginar que vai ser em 2050. Se o Pedro comprar hoje, ele tem 24 anos para explorar. Então, vamos supor que custa 1 milhão. Se ele comprasse em 2035, ele tinha 15 anos para explorar, então tinha menos tempo. Qual seria o preço da terra? Mais barato. Então, o Senhor criou aqui um mecanismo que contraria, precisamente, a exploração e a especulação imobiliária. De facto, o Senhor pensa mesmo diferente de nós que vivemos num tempo, e quem vive principalmente em Portugal e em Lisboa, sabe, não é? A dificuldade por causa desta especulação imobiliária. Mas o que é que aconteceria a uma mulher, e este é um caso que foi apresentado a Moisés e nós temos que considerar. Imagina que eu agora tenho uma filha. Eu não tenho filhos. Então, de acordo com a lei que nós vimos, a prescrição dada pelo Senhor, eu morro, não tenho filhos, a minha herança fica para quem? Para a minha filha. E eu sou da tribo Marques. Só que a minha filha casa com alguém que é de uma outra tribo, da tribo ABC. A minha esposa, ao casar com alguém da tribo ABC, automaticamente ela, como mulher, ela o que é que vai fazer? Vai passar para a tribo ABC. Então o território agora vai ficar de quem?
o marido da minha esposa reivindica o território para ele. Então, o território da tribo Marcos acaba por passar para a tribo BC. Tem que haver também aqui mecanismos de segurança, não é? Porque isto pode acontecer. O casamento entre os israelitas podia ser entre pessoas de qualquer tribo. Não havia nenhum problema. Então, aqui o Senhor vai arranjar também um mecanismo de proteção da propriedade para aquela tribo. Dizendo que, nestes casos, a mulher fica obrigada a casar com alguém da mesma tribo. Estão a perceber? Então, alguém da tribo Marcos, imaginem o caso que eu vos estava a dar, eu tenho uma filha, que é da família da tribo Marcos, ela vai ter obrigatoriamente que casar com alguém que também é da tribo Marcos. E assim, desta forma, esta porção de terra, que é a herança do Senhor que nós recebemos, vai continuar na tribo Marcos. E diz o texto, porque foram precisamente os manassitas que levaram isto diante de Moisés, por causa de um caso de um senhor que morreu, e as filhas pedem para o pai ter herança, as filhas de Zelofeade. Os irmãos depois poderão estudar, mas vejam depois, por causa disso, a lei é feita e diz assim, estamos a ler Números 36, 8, qualquer filha que possuir alguma herança, se casará com alguém da família da tribo de seu pai, ou seja, da sua própria tribo. Para que os filhos de Israel possuam, cada um, a herança de seus pais. Então, Deus criou todo o mecanismo para garantir que a herança que dava iria ficar a quem o Senhor deu. E se o Senhor deu a herança a uma determinada tribo, a herança nós queremos que fique a quem a recebeu. Então, não há o tratamento de displicência ou não há formas de alguém poder perder a sua herança. Temos, como sempre, uma situação de exceção. E é que tribo? Levi. Então, nós temos, a terra agora vai ser dividida em 12 partes, pelas tribos de Israel, mas temos aqui a tribo de Levi. E Levi, nós já sabemos que não iria ter herança terrena. Então aqui eu faço uma pergunta que já foi explicado. Se temos, a terra vai ser dividida em quantas partes? E falta uma tribo que não tem herança, que é a tribo de, não tem herança terrena, a tribo de Levi. Então 12 mais Levi dá quanto? Mas então Israel tem 12 tribos ou tem 13 tribos? Tem quantas? Mas nós estamos a contar 13. 12 vão ter herança, mais uma que é Levi. Então, afinal, Israel tem quantas tribos? 12 ou 13? Mas dá 13 a conta. De José. Porque sempre que pensarmos em Manassés e Efraim, nós sabemos que Manassés e Efraim é a tribo de José. E porquê que José então tem duas tribos? Porque ganhou que direito? Tem o direito de primogenitura. O direito de primogenitura dá-lhe direito a ter porção dobrada. E ele ganha este direito por ter salvo a sua família, então ele tem porção dobrada. Já explicámos isso. A ideia, imagina que eu tinha 2 filhos. Eu tinha 2 filhos. Um é mais velho, naturalmente, e o outro é mais novo. Mas então, quando eu tiver que dividir a minha herança, eu vou dividir os meus bens em 3 partes. Em 3 partes. O mais velho fica com 2, porção dobrada. O mais novo fica com uma parte. Vão perceber? E por isso, então, quem ganhava o direito de primogenitura fica com porção dobrada e a tribo de José está ali representada, mas nós dizemos Manassés e Efraim, mas na verdade podíamos dizer José, que era só uma tribo. Então agora temos que resolver a situação dos levitas. Os levitas não tinham direito a território, mas os levitas eram 22 mil, mas eles têm que viver em algum lado, 22 mil pessoas, onde é que nós a vamos meter? Então, o sistema que o Senhor criou eles não têm, de facto, herança terrena. Mas os levitas são aquelas pessoas que tratam das coisas do Senhor. Eles devem estar onde? Espalhados pelo território. Eles devem estar espalhados pelo território. Os sacerdotes devem estar espalhados pelo território. São eles que administram as coisas do Senhor. São eles que ensinam o povo.
Então, eles devem estar espalhados pelo território. Não fazia sentido eles ganharem uma herança e ficarem todos juntos no mesmo sítio. Seria qualquer coisa. Não é bem o exemplo, mas eu creio que dá para nós percebermos. Agora, tirávamos os pastores e missionários todos, que estão aqui em Portugal, no território nacional, e colocávamos todos em Guimarães. E agora estavam todos a viver ali. Então, como é que eles iam ministrar as pessoas que estão agora espalhadas pelo país? Não era possível. Então, os levitas têm que estar distribuídos pelo território. Então, o Senhor vai ordenar a que cada tribo desse cidades do seu território para os levitas. E agora, como é que ia fazer? Quem tem mais território, dá mais cidades. Por exemplo, o Judá tinha que dar mais cidades porque iria ter mais território. Então, ao longo de todo o território, espalhados, iriam ver 48 cidades levitas. Então, os levitas iam receber aqui agora 48 cidades espalhadas pelo território todo. Só que, agora vamos imaginar, quando nós pensamos neste tempo antigo a cidade, normalmente nós até pensamos mais na altura medieval, a cidade com o muro, nem todas as cidades tinham um muro, mas devemos considerar que as pessoas tinham animais. Estamos a falar de um povo agropecuário. Se recebesse a cidade, como é que os levitas iam produzir os seus produtos para consumo? Como é que os animais dos levitas iam comer? Então, eles recebiam a cidade e recebiam também a cidade e uma área à volta da cidade, cerca de 900 metros. Então, seria qualquer coisa como isto. A cidade e depois tinha uma área à volta da cidade. Vamos dizer que aqui é um raio de 900 metros e isto então era aquilo que os levitas iriam receber dentro de cada tribo, várias cidades, até totalizarem as 48 cidades. Isto servia para quê? Pastagem dos animais, para guardarem os seus rebanhos, não vão ficar no meio da cidade, uso comunitário e para tudo aquilo que fosse necessário para a vida de uma pessoa, e neste caso estamos a falar agora aqui dos levitas. Esta foi a lei, a prescrição que o Senhor deu para garantir que os levitas pudessem estar espalhados ao longo do território, mas pudessem viver com dignidade. E para viver com dignidade, então, as outras tribos tinham que ceder. Só que, e eu gosto, meus irmãos, os irmãos já sabem, fico entusiasmado a contar esta história, tenho que me conter, mas temos aqui várias situações que acontecem. E nós temos um sistema de uma lei que é a Lex Talionis, que é olho por olho, dente por dente. Isto é para ver controlo, não é? Mas ao mesmo tempo, se alguém mata o meu filho, eu tenho direito de fazer o quê? Matar a outra pessoa. Olho por olho, dente por dente, não é porque agora Deus é maldoso e as pessoas quando leem isto dizem, não, mas se fosse assim ia ficar todos cegos. Não. Se fosse assim, iria haver justiça. Então Deus diz olho por olho, dente por dente, precisamente que é para mostrar misericórdia, que é, se alguém me tira um olho, eu só posso tirar quantos olhos da outra pessoa? Um. Porque quando Deus dá esta lei, é para nosso controlo. Porquê? Nós somos maus. Alguém que me tirasse um olho, o que é que eu queria fazer com a outra pessoa? Arrancar os dois, o braço e a perna. Então Deus diz, espera, tiraram-te um. Se não consegues perdoar e queres agir movido de um impulso humano, tira só um. Então quando o mundo diz que isto é uma lei violenta, não, isto é uma lei de controlo. Isto é uma lei de controlo que o Senhor vai dar. E nós vemos misericórdia nisso, porque senão, se nós não tivéssemos isso, seria pior. Então vamos imaginar que agora eu, sem querer trabalhar com alguém que estava ao meu lado, sem querer, matava esta pessoa. O familiar desta pessoa, o que é que me podia fazer? E agora? Mas eu fiz sem querer. O que é que eu faço? Então o Senhor vai criar um sistema, que é o sistema de cidades de refúgio. Então, ao longo do território, para além dentro das 48 cidades que os levitas iam ter, haviam 6 cidades de cada lado do Rio Jordão. 3 na Transjordânia e 3 ao ocidente do Jordão. Então, são 6 cidades que agora os levitas têm, mas estas cidades são chamadas de cidades de refúgio. Voltando ao caso que eu estava a apresentar, eu, sem querer, sem intenção, matei alguém. O familiar desta pessoa tem o direito de se vingar. Muito bem.
E Deus sabe que as pessoas ficam irascíveis. A pessoa quer primeiro matar-me e depois é que quer saber se foi sem querer ou não. Então, nestes casos, o que é que eu tinha que fazer? Porque eu agora sabia que eu podia ser vingado e podia morrer, então eu, se quisesse preservar a minha vida, eu tinha de obrigatoriamente fugir para uma destas cidades de refúgio. Eu entrava na cidade de refúgio e era uma espécie, e hoje nós não temos uma coisa igual, mas temos algo parecido, que são as cidades santuário, que é para a proteção dos imigrantes. Então eu entrava numa destas cidades e aí o vingador não podia exercer a vingança. E eu ficava nesta cidade à espera de um julgamento, porque agora o sacerdote tinha que vir e fazia o julgamento para averiguar o quê? Se houve intenção da minha parte ou se foi de facto sem querer. Se houvesse intenção da minha parte, então eu tinha que ser punido pelo meu crime. E tinha que pagar aquilo que a lei dizia por causa do meu crime. Se eu matasse alguém, a pena qual era? Também era pena de morte, pena capital. Se fosse de facto sem querer, depois do julgamento, dizia, foi sem querer. Foi sem querer, então, foi sem querer. É só isso. A lei dizia, muito bem, não vais morrer. Mas há uma condição. Porque a outra pessoa continua a querer vingança. Deus conhece o coração humano. Então o que Deus diz? Tu vais ficar a viver na cidade, não podes sair até a morte do sumo sacerdote. É o tempo. E o tempo sabemos que cura tudo. Então a pessoa tinha que viver naquela cidade até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote morresse, a pessoa então podia sair da cidade, refúgio, e regressar para a sua casa. Eu sei que na cabeça dos irmãos agora começa a pensar, e se o sumo sacerdote começou agora e tiver 20 anos? Meus irmãos, é 20 anos que ele tem que viver lá. Não vamos começar já a arranjar esquemas humanos. Não, ele tem que viver lá a lei até a morte do sumo sacerdote. Se for um ano, é um ano. Se for 20, são 20. É só isso. Mas pelo menos vive e tem a sua vida e os seus familiares podem visitá-lo. E desta forma, então, nós temos um sistema que vai proteger situações que infelizmente acontecem, mas que são sem querer e que ninguém tem dolo e não quer fazer nada, nenhum mal ao seu irmão. Então o Senhor agora vai também desta forma criar este sistema de segurança. Meus irmãos, e o texto avança e o Senhor vai dar uma notícia esperada. O Senhor vai dar uma notícia esperada a Moisés e vai dizer a Moisés, olha, estás na fronteira da terra prometida. Mas, como eu te tinha dito, tu não podes pisar a terra prometida. Tu não podes pisar. Por isso, se estás na fronteira e o povo vai passar, tu não vais passar. Tu vais ficar aqui e vais partir. E vais partir. Então, quando o Senhor comunica isto a Moisés, Moisés, de certa forma, já esperava que isto iria acontecer. Moisés vai fazer um pedido ao Senhor. E olha, vejam a humildade de Moisés, e nós sabemos que Moisés era o homem mais humilde que existia. Ele diz assim, ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. Vão ver a preocupação deste homem. Ele não está a fazer, ó Senhor, mas não dá mesmo para eu passar. Era o que nós faríamos. Ó Senhor, perdoa-me, mas deixa-me entrar também, para eu poder ver, a terra é tão boa. Vivi aqui 40 anos de vida hostil no deserto. Não vamos romantizar. A vida era difícil. A vida era muito difícil no deserto. Moisés podia agora querer 2, 3 anos de tranquilidade numa terra que mana leite e mel. Mas Moisés não vai pedir isto ao Senhor. A única preocupação de Moisés é garantir a segurança e orientação do povo. Vejam o que é que ele pede. Um homem para liderar. Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor, então, o que vai fazer é escolher um homem. Diz assim, fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Temos 3 questões que eu gostava que nós pudéssemos responder. Meus irmãos, quem escolheu o sucessor de Moisés a liderar o povo? Podia ser um sistema democrático. Vamos fazer eleições. E havia uns candidatos. Podia ser.
mas não foi. Ou podia ser alguém que dissesse, eu sou o mais forte, e usurpava o poder. Também podia ser, mas também não foi. Nós estamos a falar de uma teocracia. Então, quem escolheu o líder foi o Senhor. Disse o Senhor a Moisés. O Senhor vai dizer a Moisés o quê? Olha, vai e toma o filho de Num. O Josué, aquele que tem trabalhado contigo. Então, Deus é quem escolheu. Não vamos criar aqui formas artificiais, não vamos tentar formas modernas. É o Senhor quem escolhe a liderança do seu povo. Sempre foi assim. Os discípulos no tempo do Senhor Jesus Cristo eram escolhidos, os discípulos é que escolhiam o mestre. O Senhor Jesus Cristo, o que é que fez? Ele é que escolheu os seus discípulos. Ele fez uma coisa estranha. Ninguém escolhe os discípulos. Os discípulos é que vão à procura do mestre mais famoso ou aquele que tem a filosofia que eles mais gostam. O Senhor Jesus diz, não, 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 não. E houve alguns que até disseram, deixa-me ser. Ele disse, não. Ele recusou. Ele é que escolhe. Então, meus irmãos, temos aqui um princípio claro. Não há tentativas de usurpação. O Senhor é que escolhe as pessoas que vão trabalhar na sua obra. E escolhe quem? Escolhe todos. Dá tarefas a cada um. E cada um agora deve fazer a tarefa que o Senhor lhe prescreveu. Porquê que Josué foi escolhido? Isto é interessante. Porque agora Deus vai começar a trabalhar com ele. Não. Foi escolhido porque já era trabalhador. E vejam o texto. Homem em quem há o quê? Espírito. Então era um homem que já estava a trabalhar e já era íntegro e já tinha o Espírito de Deus. Nós não escolhemos pessoas para dizer, olha, se nós escolhermos, ele agora é que se vai comprometer. Não, não é assim que Deus trabalha. Deus nunca escolheu ninguém para lhe dar oportunidade. Isto não acontece. Nós é que criamos isto. Às vezes pensamos até em trabalhos missionários e alguém está desviado, seria bom ele ir para depois ficar mais comprometido. Esta pessoa está completamente desqualificada, desde o momento em que alguém diz isso. Não. Primeiro há o compromisso, há o trabalho, há a dedicação. O Senhor já trabalha no coração desta pessoa, então esta pessoa agora tem condições de ser escolhida. E Josué tinha o quê? O Espírito. E a última pergunta, que é para nós ficarmos esclarecidos, tem a ver com as características de Josué e de Moisés. Moisés foi o líder do povo durante 40 e vários anos. Será que Josué era um líder como Moisés? Não. Temos que responder categoricamente. Vejam, quando Deus tinha alguma coisa para dizer a Moisés, dizia a quem? A Moisés. E Moisés fez leis, legislou e operou sinais e maravilhas. Quantos milagres fez Josué? Quantos milagres operou, sinais e maravilhas? Não temos registro. Há coisas que aconteceram miraculosamente, sim, no ministério de Josué, mas não foi como com Moisés. Sabemos a famosa batalha em que o sol não se pôs, mas não foi Moisés, não foi Josué que apontou a vara ou o bordão ao sol, não foi nada disso. Não foi nada disso. E agora vejam, quando o Senhor quer falar com Josué, o que é que vai fazer? O qual, o Josué, por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra. Desculpa, o qual é apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará. Então, Deus vai falar com Josué de forma direta ou indireta? Indireta. Nós não temos outro líder como Moisés. E nem pode haver, para não haver confusão. Porque havia uma profecia sobre Moisés que dizia o quê? O próprio Moisés profetizou. E Deus repete. Quando vier um profeta como quem? Como eu. E este profeta como Moisés quem era? O Senhor Jesus. Não podia haver outro como Moisés, não havia confusão. Então nós percebemos logo que é completamente diferente. Qualquer outro líder, qualquer outro profeta que apareceu. Para que quando aparecesse o Messias, porque o próprio Moisés diz, quando o Senhor vai vos dar um profeta como eu, quando ele chegar, ouçam-no. Então tem que haver aqui uma distinção clara entre Moisés e todos os outros líderes. Para que senão o povo ficava confuso. Cada vez chegava um profeta, será que é este? Não, o Senhor não cria confusão na cabeça de ninguém.
As coisas são muito claras. Então, mais ninguém podia ter as características de Moisés. Não porque Moisés fosse alguém extraordinário, mas porque o Senhor o capacitou para fazer a sua obra e o Senhor não queria provocar aqui confusão. Números 28, 29 e 30, nós encontramos aqui a repetição de algumas leis. Algumas vão mais ao pormenor, eu não vou passar por elas porque nós já as estudamos, mas eu gostava de falar sobre os votos e os juramentos. E sobre isso o texto diz uma coisa muito interessante. Nós, quando estivermos a ler, vamos perceber que quando alguém dizia alguma coisa diante do Senhor, era muito sério. Por isso é que eu digo sempre, a nossa relação com Deus é uma relação de adulto, isto não é uma relação de brincadeira. Nós brincamos, ironizamos, fazemos piadas. Com Deus não há espaço para isso. Com Deus tudo deve ser bem medido e bem ponderado. Então, quem fizesse um voto ou um juramento tinha de o cumprir, não tinha nenhuma possibilidade de não o fazer. No caso, se era uma mulher, porque a mulher estava submissa à autoridade de alguém, imagina que a mulher fazia um voto ao Senhor, se ela estivesse a viver em casa do seu pai, se o seu pai não se opusesse ao voto, ela ficava obrigada a cumprir. Se fosse casada e ela fizesse um voto ao Senhor, se o seu esposo não se opusesse ao voto, ela ficava obrigada a cumprir. Se o seu esposo ou o seu pai se opusesse ao voto, a mulher estava livre do seu voto. Ensina-nos que há autoridade sobre nós. Neste caso está a falar em particular sobre as mulheres, mas o ensino é que nós devemos respeitar quem tem autoridade sobre nós. De tal maneira que até no voto, que é uma coisa extremamente solene na relação entre o ser humano e o Senhor, mas o Senhor aceita a autoridade que nós vamos estabelecendo e temos uns sobre os outros aqui na terra. Vemos que o Senhor trabalha connosco e dá-nos muita autonomia, muita liberdade. É tanta que quando nós fazemos um voto, o Senhor vai dizer, porque tu fizeste o voto ou o juramento de forma livre, tu não tens liberdade de não cumprir. O Senhor valoriza muito a seriedade da palavra. Mas convém então nós fazermos uma distinção. O que é o voto, o que é o juramento? Às vezes nós falamos das duas coisas e nós não percebemos bem a diferença. O voto é uma promessa que alguém faz ao Senhor. Então o voto tem a ver com a pessoa e o Senhor. Eu faço uma promessa ao Senhor e eu agora fico obrigado a cumprir aquilo que eu disse ao Senhor. O juramento é diferente. É uma declaração solene que alguém faz. E esta pessoa está a fazer diante de outra pessoa. E para testar a veracidade do que está a dizer, ela invoca o nome de Deus. Então, nós sabemos como é que funciona o juramento. Eu estou a tentar convencer-vos de alguma coisa e digo, eu juro por Deus que o que eu estou a dizer é verdade. Então, o nome do Senhor foi invocado. E por isso, tanto o voto como o juramento, Deus está presente e Deus está a escutar aquilo que os nossos lábios disseram. E como nós estamos a evocar a presença do Senhor ou estamos a prometer alguma coisa ao Senhor, e porque o Senhor não brinca, não faz ironias, não faz sarcasmos, nem piadas, muito cuidado com aquilo que nós dizemos diante do Senhor, porque nós vamos ficar obrigados a cumprir. É tão importante o cumprimento de um juramento e de um voto que, quando nós lemos o Salmo 15, e o Salmo 15 nós lemos há dias na igreja, diz assim, começa, faz uma pergunta. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Imagina, quem é que não quer viver no tabernáculo do Senhor? Todos nós. E a pergunta é, quem há de morar no teu santo monte? E quem é que não quer morar no santo monte do Senhor? Todos nós. Então depois, o resto do Salmo é a resposta. Já que vocês querem morar no tabernáculo e no santo monte do Senhor, muito bem, então agora façam estas coisas. Entre as várias coisas que a pessoa que quer morar ou que quer estar com o Senhor tem que fazer, diz assim, o que jura com dano próprio e não se retrata. É aquele que jura e não volta atrás. Esta é a pessoa. Esta é a pessoa que habita onde? No santo monte do Senhor. Sobre a seriedade dos votos, meus irmãos, e eu quero falar bem sobre isto porque nós temos aqui, os irmãos sabem que eu falo à vontade, até porque sou africano de nascimento, isso tem alguma influência, e por isso não vejam discriminação. Normalmente, africanos, brasileiros, vivem espiritualidade de outra forma, são dados a votos, juramentos, ou quem vem de uma linha mais pentecostal também. Vamos ter aqui algum cuidado. Porquê?
Vamos ler alguns versículos sobre os votos. Diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Se não cumprires, é pecado. Cuidado. Laço é para o homem o dizer precipitadamente. É santo, ou seja, é consagrado ao Senhor. E só refletir depois de fazer o voto. Cuidado. Não façam. Não façam. Precipitei-me. Não há problema. Agora cumpre. Quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Quem é que não se agrada? Deus. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes não cumpras. Não há espaço para não se cumprir o voto. Não há espaço. Não vamos ter. Mas se, e nós vamos já procurar a exceção, não há exceção. É só para ficar aqui claro que não vamos procurar e se não existe. Não existe. É livre para fazer o voto. Muito bem. Se o fez, está agora comprometido. E sobre os juramentos? Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso. Onde está a dizer para não se roubar e mentir, está também a dizer, na mesma frase, também não jures. Isto é grave. Isto é grave. Eu, porém, vos digo, o Senhor Jesus Cristo a ensinar, de modo algum jureis. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E Tiago repete exatamente a mesma ideia. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso quê? Sim, sim. E não, não. E agora, eu não posso jurar? Pode, mas a pergunta é, para quê? Se for um crente honesto, íntegro e temente ao Senhor, a sua palavra não basta? Quando alguém jura, é para eu estou a falar convosco e eu quero vos convencer da verdade. E eu, para vos convencer, vocês estão com algum ceticismo, eu digo, eu juro. Fica a pensar, mas porquê que alguém ia dizer isto? É porque as pessoas estão habituadas a não acreditar nele. Porque se for alguém íntegro, honesto, sério, as pessoas acreditam. E há duas coisas. Primeiro, quando se jura, eu suspeito sempre de quem jura. Ou quando eu às vezes faço a pergunta, posso acreditar em ti? E a pessoa demora muito a responder. Claro que podes, ou fico ofendido. Porquê que ele ficou ofendido? Basta dizer, sim, podes acreditar em mim. For honesto, também não precisa de fazer grande defesa. Basta só dizer, sim. Então, meus irmãos, isto é sério. Tenho filho doente, faz um voto precipitado. Depois vai ter de cumprir. Mas não há exceção. E por isso eu queria deixar isto aqui bem assente. Nós devemos utilizar a nossa palavra. É suficiente se nós formos cristãos íntegros, tementes ao Senhor. E o Senhor Jesus Cristo diz, basta sim, sim, não, não. Posso fazer um voto ao Senhor? Podes. Cuidado. Cuidado. E é bom deixar bem isto claro, e eu já repeti várias vezes, para não haver precipitação. Meus irmãos, temos 5 minutos, eu gostava mesmo de avançar, e temos 3 slides, 4. Vamos tentar passar por eles. Antes de Moisés morrer, Moisés agora ia ser recolhido ao Senhor, não é? O Senhor vai ordenar que haja a vingança contra os medianitas. E o Senhor então vai pedir que de cada tribo fossem escolhidos 1000 homens. E temos agora um exército de 12.000 homens para se vingarem. O texto diz mesmo a vingança contra os medianitas. A pergunta é, por que razão havia necessidade de se vingar dos medianitas? Não nos podemos esquecer daquela história em Baal Peor. O que é que aconteceu? Diz assim, o nome da mulher medianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur. Lembram-se quando os moabitas contrataram Balaão para amaldiçoar o povo, mas o Balaão, que era mercenário, tentava amaldiçoar, mas não conseguia. E em vez de amaldiçoar, o que é que ele dizia? Abençoava. E o Balaão, porque não podia amaldiçoar, mas no final, nós sabemos por outras passagens da Bíblia paralelas, o que é que ele vai dizer a Balaque, o moabita, vai dizer assim, olha, amaldiçoar não consigo, mas há aqui uma estratégia que tu podes utilizar para eles pecarem, e assim Deus vai ficar desagradado deles e vai castigá-los, utiliza as mulheres medianitas e moabitas, e agora seduz os israelitas e eles vão pecar contra o Senhor. E ele utilizou esta estratégia, então depois as moabitas acabaram por seduzir, e o que é que aconteceu? Os israelitas deixaram ser seduzidos e até foram com as mulheres e adoraram os seus deuses. E uma das mulheres
era Cosbi, que era medianita e era filha de um dos reis dos medianitas. Então o Senhor, naquela altura, tinha prometido vingança. E agora chegou a altura de executar esta vingança. E o Senhor está a dizer assim a Moisés: este é o momento. Antes de tu partires, convoca um exército, 1000 pessoas de cada tribo, e nós vamos agora executar esta vingança. Afligireis os medianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram no caso de pior. Ou seja, aquela sedução foi intencional para o povo pecar. Não foi só uma mulher que foi um bocadinho mais sensual, não. Foi de propósito, foi estratégico. Foi estratégico. Então Deus diz, este é o momento. E há então a batalha entre Israel e os medianitas, e os israelitas vencem a batalha. E agora, nós quando vamos ver aqui os nomes, vamos encontrar um dos reis dos medianitas, quem era? Zur, que era precisamente o pai daquela mulher que era a Cosbi, não é? Então, quando agora Israel vai combater os medianitas, Israel vence, só que o exército israelita o que é que faz? Traz as mulheres e as crianças. E Moisés repreende. Então, mas a ordem não era esta. A ordem não era para trazer ninguém. E nós lemos estas passagens e ficamos horrorizados. Então, o que Moisés vai dizer, olha, tens que voltar. Vivas só ficam as crianças mulheres ou mulheres adultas que nunca tiveram nenhum contacto sexual ou nenhum compromisso, em termos de casamento, com nenhum homem. Porquê? Porque estas eram assimiladas culturalmente. Agora os irmãos dizem, então e as crianças, o que é que têm a ver? Vivemos numa altura em que a criança tinha a obrigação de vingar os seus pais, os seus familiares que morreram. Se Israel não matasse aquelas crianças, elas, o que é que iriam fazer mais tarde? Iriam fazer aquilo que era esperado. E nós sabemos quantas vezes Israel cometeu este erro e sempre depois correu mal. E sempre correu mal depois. Então, não é porque Deus é sanguinário, mas porque tinha que exercer justiça por aquilo que tinha acontecido e não podia permitir que Israel um dia pudesse agora sofrer a consequência daquelas crianças, rapazes, depois virem a vingar-se. Deus ordenou que os despojos de guerra fossem repartidos e então ficaria metade para as pessoas que foram para a guerra e metade ficaria para o povo. Dos que foram para a guerra, estes iam tirar depois também uma parte e iam oferecer uma parte a Eleazar, o sacerdote. O povo que ia receber metade do despojo de guerra iria oferecer também uma parte aos levitas. Porque é que cada um tinha sempre que dar uma oferta? Porque eles tinham que reconhecer que tudo vem do Senhor. Este é o princípio da oferta. Quando nós fazemos o levantamento da oferta, não é porque Deus quer a nossa esmola. Não. O princípio qual é? Vocês oferecem como forma de dizerem tudo o que eu tenho pertence a quem? Ao Senhor. Então eu, simbolicamente, dou uma parte do que tenho ao Senhor, porque tudo pertence ao Senhor. E então até no despojo de guerra, isto é ensinado aqui como princípio. Só queria terminar com esta parte e os capitães, eles agora estão muito gratos ao Senhor porque vai acontecer uma coisa extraordinária. A 12.000 homens que vão para a batalha, sabem quantos homens regressam? 12.000. Não morre nenhum. Não é normal. Não é normal. 12.000 saem à guerra e 12.000 regressam. E com um despojo. Isto agora é mais para brincar com os irmãos, estamos mesmo a acabar. E eles então, por causa disto acontecer, eles reconhecem isto não é normal. E Deus tinha que dar isto antes da conquista da terra para eles perceberem. Quando vão com Deus, vai correr sempre tudo bem. E esta batalha é extremamente importante antes da conquista da terra. Imagina que eles perdessem. Como é que agora eles iam atravessar o Jordão? Não iriam atravessar o Jordão. Então esta batalha era extremamente importante para eles perceberem. Com Deus, não há ninguém que nos resista. Saem 12.000, voltam 12.000. E voltam com o quê? E é isto que eu gostava de mostrar. E eles agora, gratos ao Senhor, vão oferecer uma oferta. Quando nós vamos ver a oferta, nos valores que diz, foi todo o ouro da oferta dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100, trouxeram ao Senhor 16.750 ciclos. Isto dava, mais ou menos, 192 quilos de ouro. Eu fico a pensar, 192 quilos de ouro. Alguém tem 1 quilo de ouro em casa? Não.
Estive curioso, queria saber quanto é que vale 1 quilo de ouro. 1 quilo de ouro vale mais ou menos 125 mil euros. 1 quilo de ouro. Então, quanto é que vale aquilo? 24 milhões de euros. Fica a pensar, que oferta é esta? Que despojo é este? Estão a ver o que é que o povo aprendeu? Quando sai com o Senhor, não morre ninguém. Fica a pensar, e ainda vem com esta riqueza toda? E esta batalha foi extremamente importante. E agora vamos entrar, a partir da próxima lição, que dermos continuidade no livro de Deuteronômio. Meus irmãos, muito obrigado.